recorte, você vai assistir Pedro de Oliveira e Edu Sá conversarem sobre uberização do trabalho, crises contemporâneas, relação entre gerações, valorização das histórias e memórias pessoais. Eu sou Miguel de Cervantes e hoje estou aqui para falar sobre o livro Meus Heróis na Sala de Estar, que é uma obra que fala sobre a relação entre os mais novos com os avós, as pessoas mais velhas da família. Baseada numa história real, também fala sobre o valor das histórias da literatura e de redenção. Tudo isso de uma forma divertida, lúdica e cheia de reviravoltas. Com certeza foi inspirado na vida, na observação, né? A gente convive com idosos, eu tenho idosos na minha casa, e os idosos com o tempo, né, se tornam crianças, e a gente aprende a lidar com eles, a ter mais carinho ainda, porque a gente se coloca muito no lugar deles, né? Quando a gente estiver nessa idade, se a gente chegar lá, como nós gostaríamos de ser tratados. E com certeza sim, porque meu avô foi ferroviário, então toda aquela história do interior ali, das estações, a minha mãe conta, ela teve uma infância muito simples, então os natais simples, ali em que ela ganhava presentes simples, como uma boneca de papel que se desfez no primeiro banho, né? Também a questão das moedinhas no calçado, né? Esperando o Papai Noel. Então, tudo isso, com certeza, há vários momentos ali no livro que tem muito a ver com a minha vida ou com a vida dos meus familiares, pessoas que me contaram o que eles viveram na infância, e a gente vai absorvendo, vai assimilando e em algum momento isso vira história, né? Por exemplo, essa estação, a personagem aí, a Dona Minervina, ela menciona uma estação, né? Não sei se é ela que menciona ou se é o próprio personagem, no momento que está narrando, ele fala das estações que estão, às vezes, abandonadas no interior, e que é história, cultura ali abandonada, né? E eu fui realmente a uma cidade do interior visitar alguns parentes, porque eu me lembrava, eu gosto muito de estrada de ferro, gosto muito de trem de ferro, assim, Maria Fumaça e tudo. Eu fui até essa estação. E chegando lá, foi realmente uma surpresa ver a estação toda esquecida ali, o teto desabando, havia pessoas em situação de rua morando ali. Então, isso me comoveu muito, porque meus avós moraram ali, minha mãe morou ali, plantava milho na beira da linha férrea, né? Tinha uma vida simples ali, então ela também ficou bem emocionada de ver que o tempo passou, ali aquilo tudo se deteriorou e que nada foi feito para conservar. Então, há vários pontos bacanas assim, do livro que com certeza tem referência com a minha vida, com a vida de alguns familiares. Alguma história contada pela Dona Minervina foi contada a você também? Tem a da Pipa, né? Que, aliás, o livro ele possui histórias dentro de histórias, né? Contos dentro do livro, porque a personagem vai contando histórias para o outro personagem, a personagem dita principal, assim, ela vai contando para um outro personagem histórias. Então, a da Pipa, eu nunca fui muito bom em soltar papagaio, não. Mas sempre não gostei de soltar papagaio com cerol ali, achava aquilo meio violento, né? Até porque eu já perdi papagaio também com cerol. E tem essa historinha, né, da Pipa, tem a daquele garoto, né, que fazia ilustrações e que não podia andar. Eu acredito que eu tenha conhecido, sim, um vizinho próximo que perdeu. Inclusive aquela história do garoto que teria perdido as pernas, né, que o personagem conta ali do garoto, né, que não teria as pernas porque sofreu um acidente. Ele mora próximo da minha casa. Houve uma situação assim parecida, semelhante também. E por falar em menino que gosta de desenhar, temos aqui o Sapulante Viajante, que é um livro bem viajandão, não é? Inclusive estou com ele aqui, ó. O Sapulante Viajante, né? Que é um livro que ele tem uma premissa bem calcada no fantástico, na fantasia, já que a gente está falando de viagem no espaço-tempo. Eu uso todo essa brincadeira, essa ludicidade, né, quase como um jogo, para abordar também temas muito reais, muito importantes e delicados para o nosso dia a dia, para a sociedade que a gente vive, né? Não só localmente, mas globalmente. No livro, aqui no Sapulante, eu abordo questões como uberização do trabalho,
crise de refugiados, crise climática, entre tantas outras questões que estão ali escondidas ou não nas imagens, né? E no texto também. Mas assim, eu acho que não à toa esse livro foi, se eu não me engano, em 2022, ele foi selecionado entrou para uma lista da revista Crescer, em que se elencavam livros que tratam de assuntos delicados, sensíveis, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira leve, né? Então, fiquei super feliz que o Sapulante Viajante teve a oportunidade de entrar nessa lista e apresentou a obra para outros leitores. Foi muito legal. A gente teve uma resposta bem interessante. E como você vê atualmente a relação das pessoas mais novas com as pessoas mais velhas da família? Olha, a amostragem que eu tenho no momento é pouca, sabe? Eu tenho uma sobrinha mais nova, então eu observo a convivência dela com a avó e é a melhor possível, apesar dos conflitos geracionais que eu acho que são naturais, fazem parte, né? E qual é a importância da gente reconhecer o valor dessas pessoas mais velhas da nossa família? É o ganho de perspectiva para um lado e para o outro. Esse contato de gerações diferentes acaba que faz com que um lado enxergue de forma diferente o outro lado, né? Então a pessoa mais nova e a pessoa mais velha. Ambos os lados são cheios de preconceitos, de coisas já estereótipos, mas quando se aproximam, eu acho que é a hora de enxergar de fato o que está ali, né? Quais são os anseios de cada um, quais são os desafios que cada momento da vida ali propõe. Os jovens que eu conheço convivem bem com os idosos. Embora vários idosos da minha família, infelizmente, se foram, então não há muitos agora, né? E eu acredito que, recentemente, nessa semana mesmo, uma leitora me contou que, quando se deparou com o livro e o enredo do livro, ela disse que vai se emocionar muito, provavelmente, com a história, porque ela está passando por uma situação dessa na casa dela. Não é exatamente um familiar, mas do marido dela, uma senhora de 98 anos, que vai ser levada para um asilo. E ela disse que gosta muito dela, porque a tia parece do marido dela, e ela ficou pensando, né, nessa questão de, depois de tanto tempo de convivência, e ela, que não é uma familiar, mas ela gosta, tem carinho por ela, imaginar que essa pessoa agora vai para um lugar onde vai ficar longe dos familiares. E eu até falei para ela, nossa, complicado mesmo, porque é um momento em que as pessoas precisam de mais carinho, elas estão mais frágeis, elas precisam de remédio, elas precisam de atenção, elas gostam de contar casos, elas ficam mais sensíveis com relação às coisas que elas viveram, às coisas que elas vivem, elas ficam relembrando, né, a juventude. E aí imagine você ter uma família e de repente, eu não quero aqui julgar ninguém, porque há situações em que realmente a pessoa não consegue cuidar do idoso, né? Não deixe de visitar nosso canal para mais cortes, entrevistas completas e novidades da Editora Lê.